Olá, estamos hoje gravando aqui o nosso quinto Inova Podcast do ano. Hoje é um podcast super especial em homenagem ao Dia das Mães e nós estamos aqui com 4 mães, né? Porque eu também sou mãe. E para falar um pouquinho, né, da nossa história, o que é que a maternidade representa para a gente, né? O que é que mudou e como é que a gente faz, né, para poder conciliar aí com tantos papéis. E aí nós convidamos 3 mães, né, aqui da SOS para poder compartilhar um pouquinho dessa história. A gente está aqui com Fernanda, com Dani, com Andrea, para que a gente possa ouvir um pouquinho, né, como é a história de vida aí delas, né? E, obviamente, eu também preciso contar um pouco da minha, né? Então, não posso falar de mãe sem falar da minha mãe, né? A minha mãe chama Arlinda. Minha mãe hoje tem 83 anos e hoje eu quase sou a mãe dela, né? Então eu cuido da minha mãe e minha mãe me teve aos 33 anos, mais ou menos, que naquela época, não vou dizer há quanto tempo, porque aí também já falei da idade dela, né? E falar da minha, era já uma idade, eu tive minha filha com 35. Então, assim, já também, mesmo na minha idade, já era, né, um pouco mais tardio. E minha mãe teve 2 filhos já nessa faixa etária aí dos 30 e poucos anos. Mas minha mãe sempre foi referência para a família dela, né? Ela era mais velha de 6 filhos, então sempre foi a mãe assim da família, sempre acolheu esses irmãos e cuidou dos pais. Então assim é um grande exemplo para mim. E eu me sinto assim muito feliz hoje de poder cuidar dela, né? De estar com ela e de dar o meu melhor, né? Dentro do que eu posso fazer. E tem uma filha, Dominique. Dominique tem 14 anos. É assim a luz da minha vida. É incrível como a gente pode amar uma pessoa de forma assim tão incondicional. Curiosamente, assim, eu nunca desejei ter filhos. Assim, não era o meu desejo de mulher ser mãe. E assim, para mim era indiferente. Eu sempre gostei muito da minha liberdade. Então, assim, me preocupava um pouco ser mãe e podar um pouco essa minha liberdade, ter alguém dependendo de mim era algo que sempre me incomodou muito. Sempre quando eu tinha essa condição era algo que me incomodava. E aí eu sempre imaginava um pouco isso, né? Ter um filho e aquela pessoa depender de você. Mas aí, enfim, casei, né? E aí, assim, o filho vem em seguida, né? E não veio, assim, espontaneamente, né? A gente precisou fazer uma fertilização para poder engravidar. E quando a gente soube que a gente não ia poder ter um filho de forma espontânea, para mim, natural, não pode, então não vamos ter. Mas aí meu marido queria Queria. muito, quis muito, né? E aí, assim, a gente optou por fazer a fertilização muito mais por conta dele do que por um desejo meu. Mas aí, felizmente, ele insistiu, né? E aí, assim, depois que eu engravidei, assim, o processo de gestação já foi algo assim sublime. Nunca me senti tão linda e tão feliz, né, em estar grávida. Verdade. Me sentia maravilhosa, um barrigão assim gigante, redondo, mas me sentia mesmo assim. Até porque a gente fica especial mesmo, né, A nessa gente se fase. sente mesmo. E aí, depois veio o Dominique, né? Tive todos os as dificuldades com a amamentação e tudo mais, que é um período bastante crítico, né? E aí Dominique me olhava assim, ela sempre teve um olhar bem penetrante assim. Às vezes estava aqui mamando, aí eu olhava para ela, ela estava assim me olhando e eu falei: "Meu Deus, o que é que ela está pensando? Meu Deus, será que ela não não tá feliz porque a mamãe não está conseguindo dar o que ela precisa?" Assim, eu ficava com aquela angústia, aquele medo assim. Mas enfim, é uma criança saudável, uma criança muito feliz.
Nossa Senhora, eu hoje não me vejo sem ser mãe. E assim, todas as vezes que alguém diz para mim, Catiane, olha, tô grávida, para mim é a maior felicidade do mundo. Eu viajo ali junto com aquele sentimento, porque hoje eu sei que faz muita diferença na vida da pessoa, né? Então, esse é um pouquinho da minha história, não vou me aprofundar muito mais, mas é muito diferente ser mãe, é algo muito especial, né? E aí agora a gente quer ouvir um pouquinho aí dessas histórias dessas mamães aqui, né, da SOS. Vamos começar por você, Fernanda. Vamos Ó, lá. gente, estamos bem preparados, viu? Água, E bastante lencinhos. guardanapo, lencinhos. Então, assim, se a emoção vir, vai rolar, né? Deixa Sem rolar. problemas. Bom, gente, eu me chamo Fernanda, sou mãe, sou filha, sou mãe de irmão também, porque a gente exerce a maternidade quando a gente é a irmã mais velha. Eu acho que eu já nasci com esse instinto e com a prática através de meu primeiro grande filho, que foi Marcel, meu irmão, e que é o meu parceiro de vida, é o amor da minha vida, meu irmão o meu lado esquerdo ou direito, né? É uma das minhas metades. E sou mãe de João e mãe de Maria, que eu acredito que todos que aqui estão assistindo ou já viram ou já ouviram falar desse meu amor por eles dois, que realmente são a razão do meu viver, né? João tem 12 anos, vai fazer agora, tem 11, então para o mês ele já está se achando um adolescente de 12 anos, na fase densa que é esse adolescer. Mas João é um menino lindo, por dentro, por fora. João chegou de uma maneira muito programada e muito planejada e muito desafiadora, né? Porque João é uma criança com necessidades especiais e essa relação com João meio que se entrelaça com a relação da SOS, que foi o momento em que eu me dediquei de maneira mais intensa e potente na empresa, que foi no processo de acreditação. Então, eu vivi essa descoberta do maternar de uma mãe atípica aqui dentro de um processo muito intenso. Então, foi o grande selo para mim, o selo ouro, o selo diamante foi ter João, com todas as suas especificidades que ele traz e trouxe para a nossa vida e que continuará trazendo, como qualquer outro filho na mesma potência, na mesma intensidade. Nós recebemos Maria, que tem 8 anos, que é uma menina linda, uma menina doce. A parte que faltava para João, assim como Marcel era para mim, com certeza João é para Maria e vice-versa. Eles se completam e me completam. Assim, o maternar é tudo aquilo que você falou, Kátia, é desde o momento do gestar, onde a gente se sente plena, onde a gente se sente absoluta, onde nada mais na vida importa, né? Se quiser desligar o disjuntor ali, acabou, a gente está ali pronto para ir junto Exatamente. e tá tudo certo. Mas eu sou realmente uma outra pessoa. Eu acho que uma outra filha nasceu para Rosa, que é a minha mãe, né? Minha mãe é meu esteio, é meu porto seguro. Eu digo que a gente aprende a ser mãe quando a gente se reconhece no lugar de filha e a gente passa a ser outra filha quando a gente se torna mãe. A gente passa a compreender tantas coisas que a gente não compreendia antes, né? E tantas respostas aparecem para aquelas perguntas que não tinham respostas na nossa adolescência muito mais fortes, né? Por quê? Por que será? A gente questiona tanto essas atitudes que pra gente são inconsequentes, incoerentes da mãe. É, mas a gente entende hoje, depois do ser mãe, de colocar-se no outro lugar, de que tá tudo certo. E que talvez se a gente estivesse, inclusive, naquele lugar, agiríamos de uma outra forma. E hoje a gente age de uma forma bem diferente. No meu caso, especialmente, eu sou do interior, então, assim, eu tinha falando até da adolescência, né? Completamente diferente do que hoje Dominique tem. Uhum. Então, tinha muito mais liberdade, né? Então, de fato, a gente hoje faz diferente.
E pra gente, eu acho que não viveu a era da tecnologia tão viva como eles vivem, é mais desafiador ainda. E às vezes a gente pensa assim, mas os tempos são outros. Mas com certeza o tempo para os nossos pais também eram outros, né? Então, tudo é junto, misturado, não existe fórmula, cada um conta a sua história, cada um tem sua narrativa e tá tudo certo, errar ou acertar. Faz parte desse aprendizado tão rico e tão potente que é o maternar. É isso. Joia. Dani. Me chamo Daniela. Fui mãe aos 21 anos. Para mim foi muito desafiador ser mãe. Sempre foi o meu sonho, ser mãe. Porém, eu ficava pensando como seria ser mãe nova. Minha mãe me teve na mesma idade que eu tive meu filho, então crescemos feito irmãs. Minha mãe é o meu braço direito, me ajuda em tudo que eu posso. É a segunda mãe de Henry, o meu filho. Tem o meu irmão, que me ajuda muito. Eu acho que a minha mãe é o meu braço direito, o meu irmão é o meu braço esquerdo, e eu tô ali no meio, sabe? Com o equilíbrio dos dois. E Henry veio para as nossas vidas, eu acho que para trazer mais felicidades. Como eu disse, foi muito desafiador ser mãe nova. Henry veio em um momento não tão bom da minha vida, mas quando eu descobri a gestação, foi como se todas as dificuldades se tornassem facilidades, facilitassem as dificuldades. Então, hoje eu agradeço a Deus por ter meu filho. Todos os dias eu olho e eu falo, meu Deus, o que seria da minha vida sem essa criança? Então, eu acredito que a cada dia que passe, eu aprenda mais com ele e ele aprenda mais comigo. Tem coisas que ele faz que eu falo, meu Deus, onde foi que essa criança aprendeu isso? Mas eu vejo que são coisas que eu precisava, era a felicidade que eu precisava, que a minha família precisava, era o meu filho. E é isso. Ai, que coisa boa. Lindo, Que bom. Então, eu sou a Andréa, né? Andréa Couto, acho também que todo mundo aqui, a maioria pelo menos, já me conhece. Eu também fui mãe mais idosa, digamos assim, porque eu já tive Pedro com 30 anos, 31 mais ou menos. Pedro hoje tem 19 anos. Na época que eu tive Pedro, meu marido desejava muito. Então, tipo, eu tinha medicação, eu tinha o reloginho lá, tocava, ele, Ave Maria, esse relógio não falha um dia. Queria muito ser pai, desejou muito ser pai. Eu, como sempre trabalhei muito, né, sempre trabalhei em 2 empregos, 3 empregos, enfim, não me preocupava muito com isso, mas aí o desejo dele foi muito mais alto, ele virava para meus pais e dizia, vou quebrar esse relógio dela, esse despertador não falha um dia. Enfim, eu decidi ter Pedro. E assim, imaginei que ia demorar um tempão, mas no primeiro mês já eu engravidei. E Pedro foi muito esperado, assim, muito desejado, né? Pedro nasceu. Quando o Pedro nasceu, eu lembro que minha preocupação, né? Preocupação de mãe era: tem braço, tem perna, gente, tem nariz, tá tudo no lugar. A técnica de enfermagem que ajudou no meu parto era minha conhecida, por sorte, né? Trabalhamos juntas. Enfim, trabalhei até ter Pedro. Pedro nasceu 24 de maio, às 20h38. Isso é mãe, gente. Eu sou chorona, então já sabe, né? Preciso beber água. E ele é um gato, viu, gente? Tá um homão. Eu entrei aqui, Bea tava grávida. Nossa, a gente compartilhou aqui as gestações, assim. Na mesma época que eu engravidei, uma outra funcionária também aqui da empresa engravidou. Então, assim, fizemos festa. Pedro ganhou, naquela época a empresa, claro, tinha um dimensionamento muito pequeno. Então, assim, a gente fez chá de fralda aqui na empresa, para mim, para ela. A minha primeira visita foi do Dr. Espino. Eu parei à noite, 5 horas da manhã, quando eu saí do banheiro, que eu tinha tomado banho, para amamentar. O Dr. Espino estava me visitando, né? Eu também não esqueço disso. Sempre muito atencioso. E Pedro nasceu. Eu continuei trabalhando muito. Então, assim, minha mãe é do interior. Eu não tive minha mãe como apoio. Mas Deus manda os anjos. E mandou Juliana. Que eu também conheço.
que é como se fosse, né, a segunda mãe de Pedro. Então, Juliana me ajudou muito. E um pouco mãe de Dea também, né, Dea? Júlia é a mãe que Pedro também tinha nos plantões. Era a mãe dele do plantão. Dea estava trabalhando e Júlia estava com ele. Enfim, Juliana deu o primeiro banho de Pedro, me ensinou, né, a dar banho. Pedro cresceu. Juliana continuou com a gente, sempre foi meu braço direito, até os 16 anos de Pedro. Então, Juliana só saiu de lá de casa aos 16 anos. Pedro tinha, por conta da pandemia. Na época da pandemia, foi a época que Juliana saiu, que também Pedro já estava grande, adolescente, né? E a gente precisava fazer ele crescer um pouquinho, porque Juliana bajulava ele demais, entendeu? Então, chegou uma fase que não tinha condição. Juliana não tem filhos, então Pedro é filho dela. E Pedro é meu filho também, então, enfim. Era muita mãe. Muitas mães. Adulano e Pedro. Além disso, ainda tem meu irmão, que é padrinho de Pedro, que também sempre esteve muito presente, porque meu irmão, como somos todos do interior, fez faculdade e morou comigo. Então, meu irmão é padrinho de Pedro, também foi super meu companheirão, presente aí nos plantões todos que eu dava. Ele estava lá com Pedro, cuidando. Então, meu irmão troca a fralda, meu irmão faz tudo. E coisas assim, né? Meu irmão não tem filhos. Então, Pedro veio assim para suprir, né? A minha necessidade de ser mãe, mas do meu irmão e de Juliana também. Eu sou péssima, viu, gente? Choro mesmo. O lenço quem pediu foi Fernanda, mas quem usou fui eu. Porque eu sou desse jeito mesmo, assim. Quem me conhece sabe que eu sou muita emoção. Tenho melhorado muito, né? Porque, tipo, eu choro com propaganda de televisão, gente, margarina. E imagine falar do meu filho. Nossa, eu acho que o que sai, né, de dentro assim, não tem palavras para descrever. E hoje Pedro tem 19 anos, já está na faculdade, né? Está traçando aí os projetos dele para frente. E eu agora, assim, espero demorar um pouquinho para criar netos. Não estou querendo. Não estou querendo por enquanto netos, não. Tá ótimo. Tem essa parte também de por ser filho único, né? Assim, eu queria ter tido outro filho, mas não foi possível, não veio, enfim. Ele é filho único, com todos, né, aqueles processos de filho único. Então, gosta de chamar atenção, né? Quer tudo para ele, aquele sentimento de egoísmo. Enfim, acha que também é o dono de tudo. E isso a gente vem trabalhando muito no dia a dia, né? Sempre chamando atenção, apertando um pouquinho dali. O desmame de Juliana, que eu falei, foi um desmame, né? De Juliana, foi terrível. Até hoje, na verdade, Juliana faz parte da minha família. Juliana frequenta socialmente a minha família, nos aniversários, nos finais de ano. Juliana tem entrada lá no meu prédio. Eu posso não estar em casa, ela entra e sai a hora que ela quiser. Quando eu já sou... Juliana teve aqui hoje, eu digo, foi, entendi. Ela tem, e tem mesmo, porque, assim, altamente confiança. Super confiei nela e ela sempre demonstrou, assim, muito amor pelo meu filho. E cuidou da sua maior riqueza, né? Nossa, então, muito cuidou. Não tem outra palavra que não confiança, né? Não tem. Então, é só gratidão, né? Gratidão por esse momento de viver a maternidade, né? Vou dizer assim, eu não permitir também que Juliana assumisse o mesmo papel. Eu acho que eu fiz, né? E tentei fazer o máximo. Se em algum momento ali eu falhei, normal, eu também aceito. Falha e assumo. Mas, assim, sou muito feliz com meu filho. E, assim, agora eu tô naquela fase que vai estar dormindo na casa da namorada. Então, eu, às vezes, amanheço o dia...
cadê a cama? Tá vazia. Ele tá na casa da namorada. Eu digo, entendi, menina. Ele foi pra casa da namorada. Já tá nessa fase, gente. E quando você chega, que chego do plantão, a porta do quarto fechada. Aí eu abro, a namorada tá dormindo lá, né? Meu Deus. A gente nunca imagina isso, mas eles crescem muito rápido. Muito. E a gente fica tentando se adaptar ali, né? Primeiro começa as saidinhas nas festas, que aí você vai levar, vai buscar. Enquanto tá isso, tá ótimo. Mas depois que já diz, minha mãe me deu o carro que eu vou pra... Poxa, e agora? Odé, eu tô Não no dá pra choque, controlar. porque tá chegando São João agora, né? E eu brinco de boneca com Maria. Vocês são mães de meninos. É. Mas eu enfeito toda. E aí os vestidos de São João já são agora, adiantando, né? E aí eu achei um lindo, mostrei. Ó, mãe, ó que lindo. Eu não quero vestido de São João, mas não, minha mãe. Eu estranhei, né? Quando você falou, eu Não, vai eu chegar disse, na fase não tem da vestido de São frustração. João? Como assim? Não, minha mãe, um conjunto, assim, um cropped, uma saia. Eu disse, não tem condição. Jeans com a camisa Não tem é o condição, máximo. não tem. Aí, Agora que o Márcio vai conseguir uma bota com a calça jeans, minha filha, e um cropped. minha filha, tô assim. Mas eu acho massa. João agora tá na adolescência, então xinga como todo e qualquer adolescente. Eu reclamo, óbvio, mas eu repreendo, mas eu vibro pra caramba, porque a gente vê assim as fases. E é igual a gente fazer 40 anos, que não usa óculos até os 39, com 40. Você não sabe disso ainda, não. Eu também chegar essa parte. Mas aí, quando você vê assim, dormiu criança e acordou um adolescente. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. E eu não posso falar assim dessa vibração, principalmente por João, que tá agora nessa adolescência, porque João é meu primeiro filho, então o meu padrão de comparação é ele com ele mesmo, né? E a criança com síndrome de Down, a necessidade especial de João é que João tem síndrome de Down, faz com que as fases dele durem um pouco mais e aconteçam um pouco mais tarde do que as crianças típicas. Então, a gente fica naquela ideia de eu não quero que cresça, né? Eu, por mim, ficava no meu colo o tempo inteiro. Pra mim, não. Pra mim, João tem que crescer. Enquanto todo mundo quer colocar no colo, eu quero que ele voe. Então, quando eu vejo ele xingar, quando eu vejo ele expor os sentimentos dele, eu digo, que massa. Ele tá, né, se colocando neste lugar onde toda a galera que tá na idade dele tem esse comportamento padrão. E ele está ali expressando seus sentimentos, suas insatisfações, como qualquer outro adolescente. Então, é massa viver essa fase também. Eu também vivencio isso com Dominique. E aí, quando a gente fez aqui a campanha Dia das Mães, né, que a gente pensou na questão da frase, né, que representa a nossa mãe, que frase lembra a nossa mãe? Aí eu cheguei em casa e perguntei para ela, né, filha, qual é a frase que você ouve assim, que eu falo muito, não sei o quê? Aí ela pensou, fez, mãe, frase eu não lembro não, mas a única coisa que eu fico assim é porque você fica me encarando assim. E aí eu fico toda sem jeito, porque você não para de me olhar. E eu fico mesmo, porque quando ela começa a conversar, e aí eu fico assim admirando, meu Deus do céu, ela já tá assim. E aí eu fico assim, encarando, assim, hipnotizada. Admirando. Aí você fica assim o tempo todo. Às vezes eu tô assim do nada, quando eu olho pra você, tá você assim me encarando, me olhando. Eu falo, ô filha, mas é porque eu acho você a coisa mais linda, eu fico tão impressionada com você, que eu não paro mesmo de olhar. Aí agora eu tô me policiando, né, pra eu não ficar olhando tanto, porque daqui a pouco você até... Mas é incrível, né, assim, as histórias, né, que a gente tem e que a gente vivencia, né? O quanto isso é importante para a gente enquanto mulher, enquanto ser humano, né? De vivenciar esse amor, né? E poder dividir esse amor também, né? Com outras pessoas, né? Porque eu também tenho um anjo da guarda, viu, Dea? Dai também era meu anjo da guarda. Dai também ficou na pandemia conosco, aí lá pro meio da pandemia ela saiu para cuidar dos meus pais. Mas até hoje a gente também tem uma relação muito próxima e ela e Dominique são amicíssimas, vivem trocando mensagens e assim, era a pessoa que Dominique mais respeitava. Se Dai dissesse, não mexa nesse copo,
Eu podia falar 10 vezes, na 10ª ela ia fazer, mas dai era na hora. Então, assim, acho que Deus também é bem, muito bom sempre, né? E aí sempre coloca, né, pessoas, né, do lado da gente para dar o suporte que a gente necessita, e isso é muito bom. Assim, é incrível como a natureza, ela é perfeita, né? Você trouxe aí a sua realidade, né? Que no momento que talvez fosse difícil, chega a ele sem estar programado, pelo que eu entendi, né? E ele chegou ali para juntar as peças e fazer com que tudo melhorasse, ficasse positivo e que as coisas, né, a engrenagem funcionasse de uma forma mais perfeita, né? Então, assim, a natureza, ela é maravilhosa. E eu acho que assim, a maternidade, ela acaba ensinando muito para a gente, né? Eu queria que vocês compartilhassem, assim, qual o maior ensinamento que a maternidade trouxe para vocês? Vai lá, Dani. Eu acho que para mim o maior ensinamento, ó, como eu disse, eu sempre morei com a minha mãe e aí chegou um momento da minha vida que minha mãe precisou ir embora. Minha mãe hoje em dia mora em Maraú e ela precisou fazer isso para que eu voasse, porque eu era sempre tem a minha mãe. Eu ia sair, não, tem a minha mãe, deixa aí, minha mãe. A parte boa da história, né? E aí chegou um momento que foi um dos momentos mais difíceis assim para mim. Foi quando minha mãe chegou para mim e disse: "Olha, o mês que vem eu tô indo embora e eu preciso que você tenha mais responsabilidade, porque você vai assumir uma casa, você vai assumir um filho e você ainda vai ter que assumir o seu irmão, porque eu sou a irmã mais velha, eu sou mãe do meu filho e como Fernanda eu sou mãe do meu irmão." Aí minha mãe foi embora. As primeiras semanas foram as primeiras semanas mais difíceis. E eu acho que o mais difícil foi encontrar uma pessoa em que eu confiasse muito para ficar com meu filho. Porque como ele tem 3 anos, ele é uma criança muito agitada, gosta muito de conversar, de brincar, ele gosta muito de atenção. Então, o meu medo era que eu conseguisse uma pessoa em que tivesse total paciência e que não maltratasse. Aí eu rodei tudo, consegui uma pessoa. Essa pessoa ficou com ele durante 6 meses. Foi meu braço direito. Tudo que eu precisava, ela sempre estava. Às vezes a creche me ligava e pedia pra pegar Henry, porque ele estava meio doentinho, ou algo do tipo. Eu sempre ligava pra ela: "Olha, pega Henry pra mim, por favor. Ele tá sentindo isso." Ela sempre ia lá e pegava. Então, ela sempre foi meu braço direito. Minha mãe, às vezes, vem 2 vezes no ano, 3 vezes. É bem difícil ela vir. Eu, se fosse ela, também viria pouco. Maraú não é um lugar ruim de morar, não. Sim. Ela sempre fala, eu nunca fui lá. Você ainda não foi, tem Não. que ir. A gente pode ir junto. A gente pode marcar, inclusive, uma caravana Não é? para ir para Maraú, minha filha. Ela sempre fala. Maraú que é lá muito lindíssimo. lindo. Sim, sim. Todo mundo fala, né? Ela é um lugar de praia e tal. Isso. Muito lindo. Então, para mim, foi muito difícil essa parte. E eu nunca tive um pai presente, assim, em que me ajudasse em tudo que eu precisasse. Então, sempre foi eu e a minha mãe. Quando eu iria comprar um creme, uma roupa, era minha mãe, era minha companhia. Eu não comprava se ela dissesse: "Tá feio." Aí eu: "Ai, tá feio, não vou comprar." Então, a minha maior dificuldade em ser mãe foi nesse momento em que a minha mãe me disse que precisaria ir embora para me voar. Então foi quando eu falei: "Meu Deus, o que será da minha vida Tô sem a minha sozinha." mãe aqui? Meu Deus, o que eu vou fazer?" Eu fiquei mais ou menos um mês chorando, seguido, assim, tipo: "Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu preciso ter responsabilidades, eu preciso criar uma responsabilidade, eu preciso amadurecer, porque agora é eu e o meu filho." Então foi isso que eu fiz. Eu amadureci, eu cresci. Hoje em dia eu sou uma outra Daniela. E às vezes eu paro, eu olho, eu penso, eu falo: "Meu Deus, eu nunca imaginei que eu poderia amadurecer tão rápido o quanto eu amadureci quando eu fui mãe." E eu acredito não, eu tenho certeza que tudo que eu passei na minha gestação, eu passaria tudo de novo só para ter o meu filho comigo, porque é o meu maior orgulho, é a minha maior felicidade, é o que meu lindo. filho. E sua mãe exerceu, eu acho, que é a grande lição de uma mãe. Que eu avalio assim, uma mãe para executar o seu maior papel,
ela tem que ser, pode parecer cruel essa frase ou muito forte, mas uma boa mãe é uma mãe desnecessária. É uma mãe que ensine o seu filho a caminhar sozinho, Sim. né? Porque a gente não é eterno. Então, quando uma mãe vê o seu filho, a sua cria, caminhando sozinho, se alimentando sozinho, a natureza, como o Kati falou, é tão perfeita que a gente vê isso nos animais, né? Um ninho de pássaro. A mãe vem todos os dias e coloca ali. Mas tem um dia que ela para de colocar e que eles precisam voar para se alimentar. Então, ela exerceu o seu papel de mãe. Eu acho que quando sua mãe disse assim, agora é com você, Dani, ela ensinou que naquele momento ela precisava ser desnecessária. E como isso foi importante para você, inclusive para sua relação com ele. Sim, Né? sim. E quando tudo isso aconteceu, meu irmão tinha 16 anos. Então, pra gente foi um baque, né? Já tinha Henry, tava com, foi o quê? 22 anos. Já tem 2 anos que ela foi. Então, pra mim foi um baque. Falei, meu Deus, meu filho tem 1 ano, meu irmão tem 16, o que será da minha vida agora? Só que hoje em dia eu olho e eu vejo que o meu irmão, ele é o pai do meu filho. Ele é uma pessoa maravilhosa, meu Deus, falar do meu irmão. Ele é uma pessoa maravilhosa, que ele me ajuda em tudo que eu preciso. Ave Maria, olha isso, tá vendo? Ah, Vocês? já leio isso, gente, que hoje. Em tudo que eu preciso. Se Henry precisa de algo, ele tá sempre ali, ele que acompanhou os primeiros passos, as escovadas de dentes, ao acordar, bom dia, titio, cadê você? Então, tipo, isso é muito gratificante. E principalmente pra mim, pra meu irmão, né? E antes disso tudo acontecer, não tínhamos meio que uma boa relação entre irmãos, brigávamos muito. Então, o que minha mãe fez, além de me tornar uma boa mãe, me fez me tornar uma boa irmã. Eu acho que isso sim, realmente foi necessário pra mim. Que lindo. Que crescimento, né? Muito bom. Que amadurecimento. É. Parabéns, Quem tem você condição superou. de falar agora, gente? Ai, Quem tem ai. condição de falar Não agora? é? Não, tá difícil. Não podia chamar uns comerciais, assim a gente volta em 10 segundos, 10 vamos dar aqui minutinhos, a 5 atenção aos minutos. patrocinadores do nosso evento. Vamos nos recompor, Não né, é? Nanda? Bom, então eu vou Realmente. falar aqui, já aproveitando que eu tô com a fala, tá? E eu era muda em outra vida, né? Se eu vim pra eu compensar. Porque se deixar, eu falo até amanhã de manhã. Ainda mais sobre ser mãe. Ser mãe. Mas respondendo a pergunta, Kati, assim, o que é que a maternidade lhe ensinou, né? Qual é o maior desafio? Eu acho que para mim é lidar no momento em que João nasceu, quando saiu, que o médico botou de frente para mim, na hora eu pensei, bota um pi aí, eu não posso mais morrer. Eu acho que a maior dificuldade do maternar é lidar com a certeza da morte. Pode parecer paradoxo, né? Você está falando de um nascimento e você está trazendo, Fernanda, a morte como uma coisa mais presente na nossa vida, e foi justamente essa a minha sensação, assim, lascou, eu não posso mais morrer. E aí a gente precisa que a vida nos oportunize essa garantia de poder ver o nosso filho caminhar, ver o nosso filho andar, ver o nosso filho ter autonomia, saber se defender para não ser maltratado numa escola, numa creche, por um profissional que trabalha com você, e que ele possa ser feliz e que ele possa passar pelas frustrações e que você possa, quando eu oro a Deus todos os dias, eu peço, meu Deus, agradeço por minha vida, por minha saúde, pela vida e saúde dos meus filhos, que eu esteja aqui com vida e saúde para poder criar os meus filhos, para que a gente veja os nossos filhos poderem viver sem nós. Então, esse é o meu maior medo, é o medo diário. É assim, eu não tenho a garantia de que eu vou ser eterna, de que eu vou estar sempre aqui, para poder, como minha mãe fala, né, assim, a gente não quer que uma mosca sente, né, a gente não quer, assim, o nariz escorre, meu Deus, porque não é comigo, né, a gente, quantas vezes, todas nós aqui, quando eram recém-nascidos, acordamos para ver se tá respirando, né, tá respirando, isso dá um acalento ao coração. E eu acho que é isso mesmo, assim, a gente tem que trabalhar para saber que a gente não vai estar aqui para sempre, que, ok, né, a vida é assim, mas isso dói lá dentro, né? E a incerteza de saber quando é que isso vai acontecer e como é que eles estarão,
né? Então, eu acho que o meu maior desafio da maternidade é encarar a possibilidade da morte como um fato, mas sabendo que é o ciclo natural da vida, né? E isso, Fernanda, que você traz, eu acho que é tão verdadeiro para todas as mães, que assim, não existe um momento de desapego em relação a isso, né? Assim, já criou, já casou, já tem uma profissão, já tem filho, já não sei o que, agora não. Os pais estão sempre ali, ligados, atentos, Mãe é eterna, né? preocupados, A né? mãe é eterna. É uma Tem coisa jeito. assim que É é impressionante. impressionante, né? A gente fica, às vezes fala, as preocupações vão mudando, né? Mas sempre a gente vai estar ali atento ao que está acontecendo, às necessidades, ao que a gente pode fazer, né? Eu vejo isso por meus pais. Eu e meu irmão, a gente já adulto, já cada um com sua vida, com sua família, com seu trabalho, e eles ali atentos, está tudo bem, como é que tá o negócio, e tá trabalhando, e tá. Então, assim, aí meu pai, gente, agora é hora de eu chorar. Mas a gente vai falar da mãe, né? Mas meu pai dizia assim, aí quando ele vinha para aqui, ele falava, filha, você tá precisando de algum dinheirinho? Eu falei, oh, meu Deus, que Tão delícia. lindo, é lindo, é lindo, é lindo demais. Mas enfim, é isso mesmo, né? A gente fica ali, a gente sempre vai ser a referência, né? Essa referência ela vai mudando ao longo do tempo, eu acho que ela vai se enriquecendo ao longo do tempo, né? Como você trouxe, né? A gente, sempre eles vão estar ali, sempre vão ser a quem a gente vai recorrer. No momento que a gente é mãe, a gente tem um significado diferente, a gente começa a olhar de uma outra forma e isso vai cada dia, né? Eu estava aqui pensando assim, o desafio é diário, né? Eu acho que a gente cresce junto com os nossos filhos. Então, Pedro sempre foi muito questionador, né? E eu fazia, meu filho, respeite sua mãe, não pode responder desse jeito. Minha mãe, como eu não posso responder se você está errada? E aí eu digo, meu Deus, mas como é que esse menino fala assim que eu tô errada? E aí eu me achava uma mãe super moderna, né? Então, tipo, eu não sou assim, tradicional demais. Mas assim, eles vão ensinando a gente que a gente realmente precisa evoluir também, né? Precisa acompanhar também, acompanhar o crescimento deles, acompanhar o movimento que está, né, de tecnologia, enfim. Então, Pedro, desde pequeno, sempre amou carros, né? Então, o primeiro aniversário dele foi de carros. Mas até hoje, ele é apaixonado por carros. Então, o hobby dele é carro. Ele ama carro antigo, carro velho. E eu sempre ficava, mas meu filho, carro velho desse, como é que gosta? Mas aí hoje eu aprendi a amar isso dele. Tanto que quando eu vejo um carro velho agora, eu falo, Pedro, tirei a foto, vou te mandar o pai, que lindo, velho. Lindo, né, meu? Eu digo, lindo. Então você vai também crescendo junto. Então esse desafio diário também, assim, como eu gosto muito de ser desafiada, né? Isso me instigava muito. Então eu fui também crescendo junto com ele. E continuo crescendo, né? Todo dia acho que a gente cresce junto com os filhos. Verdade. Como é, gente, fazer para equilibrar aí tudo que a gente faz no dia a dia? Não é fácil não, viu? Não é fácil não. Enquanto Tem dia a que gente é você... mãe, mas a gente é mulher, a gente é profissional, É o né? desafio diário, não é? Você chega em casa cansada, mas aí tem aquela coisa, quando eu chego cansada, eu digo, meu filho, hoje, por favor, hoje eu não tô bem. Então, assim, eu já deixo claro de que eu não tô boa hoje pra conversa, a conversa é amanhã. E aí, acho que isso acaba que os combinados não saem caro, né? Então, eu sempre procuro combinar com ele. Quando eu chego assim, que bico é esse? Tá com bico assim que foi? Aí eu digo, hoje eu não tô boa, mas a gente conversa depois. Aí ele, minha mãe foi o quê? Eu digo, amanhã. E, enfim, a gente vai nesses combinados de que cada um no seu tempo, né? Aquela questão muito de que, homem não chora, né? Porque ele é homem, eu sou mulher. Ele, minha mãe, a senhora chora com tudo. Eu digo, Deus do céu, qual é o problema, Pedro?
Eu digo, eu não choro. Eu digo, você deveria chorar, seu problema é esse, que você não chora muito. Você devia chorar um pouquinho, ser mais sentimental um pouquinho. Aí ele minha mãe, eu digo, precisava chorar um pouquinho. Mas eu acho que é isso, esse desafio é sempre muito grande, muito intenso. Eu acho que com a internet, com o WhatsApp, com filmagem, as coisas evoluíram também de uma maneira que nos apoiou para trabalhar fora, né? Porque hoje você está fora, você se torna presente. Você não precisa estar fisicamente presente para estar presente na vida dos filhos. Então, eu acho que a tecnologia também nos ajudou aí nessa parte, né? E eu acho que a qualidade também do momento que você está em casa. Eu, assim, amo mesa aposta. E eu acho que mesa aposta não é luxo. Eu acho que mesa aposta é um momento de troca com seu filho, com seu marido, de troca com todos que estão ali ao redor daquela mesa, de ouvir as histórias do dia. Então, assim, lá em casa eu faço questão de colocar mesa de almoço. Se por um acaso não deu para todo mundo estar no almoço, a gente vai estar todo mundo junto no jantar. E, assim, eu sempre faço questão de pôr, porque eu acho que aquele momento é um momento rico, é um momento que você está ali trocando, que você está ouvindo, que você está conduzindo e que você também está orientando. Então, esses momentos poucos que a gente tem, porque trabalhamos muito, precisam ser de qualidade, precisam ser de escuta, né? E precisam ser amorosos e afetivos. Então, assim, eu sou muito amorosa, muito melada, muito afetiva mesmo. Então, eu abraço meu filho, eu beijo meu filho. Eu não fui criada assim, né? Interessante. Meus pais não são assim, mas eu acho super importante. Aí eu acho que é por isso que eu sou carente. E aí eu gosto de todo mundo perto de mim. E é isso. Quer falar, Dani? De como equilibrar esses pratos todos, né? Equilibrar esses pratos É meio aí. complicado. Henry, como tem 3 anos, ele tá na fase de chegar e querer brincar. Vamos, mamãe, brincar de bola. Vamos, mamãe, brincar de carro. Então, eu tenho que chegar, eu tenho que brincar, eu tenho que dar atenção. Quando eu coloco ele pra dormir, aí eu já tenho que fazer outras coisas dentro de casa. Aí no outro dia eu tô aqui, então é muito complicado, muito. Porque não existe o dia que eu chegue e não dê atenção. Ele sempre espera eu chegar. Eu posso chegar meia-noite. Ele tá lá sentado esperando eu chegar. Então, só dorme abraçado, fazendo carinho. Ele é muito carinhoso, muito. E não só comigo. Acho que Kati já viu ele, não já, Kati? Aqui? Já. Ele é muito carinhoso. Se ele chegasse aqui agora, ele abraçaria todo mundo. Ele é muito carinhoso. Eu já quero conhecer ele. Ele é dos meus, hein? Eu gosto de negócio de contato, ó. Ele abraçaria todo mundo. Ele é bem assim. Então, pra ele, o momento que eu tô em casa é o momento de brincar. Aí agora eu sempre digo a ele que ele é o meu bebê. Ele diz que não, que ele é um menino. Ó, tá vendo o negócio das fases? Já virou. Já Aí tá ele- já mudando. Sim. Aí ele me diz: não, mamãe, eu sou um menino Gonde. Aí eu, grande "Você é um ainda, menino viu?" grande. Entendi. Aí, mas é sempre assim, sempre. É um cara. Amanhã mesmo eu tô em casa. Aí amanhã é o dia todo. Aí vai pra piscina de bolinha, vai brincar de bola. Bora, mamãe, brincar, eu quero brincar, eu quero brincar. E não, quando eu tô em casa, ele não quer brincar com o primo, ele só quer brincar comigo. Acho que também é a distância que ficamos durante o dia todo. E aí, quando ele me vê, ele quer muita atenção, ele quer muito carinho. Acho que se torna um pouco difícil por conta da rotina do trabalho. Tinha que ser com mulher, né? Não A maternidade tinha que ser pra gente mesmo, porque fazer mais de uma tarefa ao mesmo Ao mesmo tempo. é uma capacidade que a mulher possui, homens, vocês não têm essa habilidade, É né? uma habilidade inata. E aí é um pré-requisito para a maternidade, porque a gente é mãe, é filha, é profissional, é mulher, é esposa, é mãe, é a gente, né, com a gente mesmo. Então eu acho que o principal objeto de atenção é a gente não esquecer da gente com a gente mesmo. Eu mesmo preciso muito de um momento comigo. Porque a gente só vai estar bem se a gente só vai tratar o outro bem, conduzir tudo de uma maneira bem bacana, se a gente estiver bem com a gente mesmo. É bem aquela questão da máscara de oxigênio do avião, né? Para você salvar alguém, põe a Salve-se máscara em primeiro. você. Então, mas é muito desafiador a gente assumir esse papel também.
né? O não, às vezes, para o outro é um sim para a gente, mesmo que esse outro seja um filho. Então, a gente precisa também se policiar muito nesse aspecto. Mas não é brincadeira, não. Eu digo que é fazer mercado, participando de uma reunião, com o menino aqui pronto para fazer um trabalho de escola. É tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem essa habilidade, graças a Deus, mas a gente não pode tornar isso um hábito, uma rotina, porque a gente precisa também delegar ao outro e ao próprio, né, ao próprio filho, porque às vezes hoje eu me prendo, mãe, me pega um copo d'água para mim. Quando é um denguinho, ok, mas assim, ó, levante, vai botar sua água, né? Arrume sua cama, porque eu tô me arrumando e a gente precisa se organizar para que tudo funcione como uma orquestra. Às vezes desafina, mas a música sempre sai. No final dá tudo A certo. música sempre sai. Eu sempre falo que quando eu digo, gente, quem foi a mulher que foi lá queimar a calcinha no meio da praça? O sutiã, né, amiga? Queimar o sutiã. Não precisava queimar o sutiã, podia ser um pouco menos. Agora a gente tem todas as tarefas de casa, então a gente precisa estar bonita para o marido, a gente precisa deixar a casa organizada, a gente precisa deixar o filho. Educar o filho, deixar o filho bem orientado do que vai fazer durante o dia, e a gente ainda trabalha fora. Que mulher que nós somos, né? Nós somos mulherões, todas. É verdade. Somos, como é que fala assim, fortalezas, porque não é fácil. Então, uma outra coisa importante é a gente procurar um suporte também, né? Procurar também os nossos momentos de diversão, de lazer, fora os filhos. Então, tem alguns casais que fazem combinados de ter uma viagem sem os filhos, só o casal. É importante você ter uma terapia também para te ajudar em relação, né, a todas as situações que eu já falei, porque equilibrar tudo não é fácil. Então, ter um momento de lazer que você goste durante os finais de semana também. Então, é importante. E dessa maneira, a gente vai tentando equilibrar trabalho, educação. Eu ontem, inclusive, essa semana, estava falando, gente, tem várias Andréas dentro de mim. Não que eu seja, como é que fala? Vários perfis. Mas tem a Andréa que é no trabalho, tem a Andréa que é a mãe, tem a Andréa que é a esposa, tem a Andréa, e eu preciso estar naquele momento de acordo com a situação que eu estou vivenciando, né? E tentar as outras ficarem recuadas. Na hora que ela for chamada, ela se apresenta. Mas todas sempre na mesma linha, né? Na mesma coerência, na mesma essência, que é a minha essência. Então, a mulher, ela tem esses papéis e ela precisa se moldar a estar se comportando nesses papéis de acordo com o momento que está vivenciando, né? Eu acho que a dificuldade do homem é essa. Eles não sabem, né? Saber se comportar assim. Vamos me pegar lá fora hoje. Porque assim, eu acho que o grande desafio da mulher é o aprender a dizer não, né? Você trouxe aí a questão, né, da gente ter mais autonomia, da gente ter o nosso papel, né, enquanto profissional e desenvolver isso, e que é bacana, que assim, eu acho que não poderia ser diferente, né, porque aquela submissão da mulher Já não cabia mesmo. não cabia. Mas a gente também acabou assumindo tudo para a gente, né? Então, assim, o que a gente conquistou e o que era nosso enquanto obrigação, a gente manteve conosco, porque também a gente tem esse negócio assim de ser super poderosa, né? E aí é o que a Fernanda colocou, a gente também precisa dizer não, né? Dizer não para ter o tempo nosso, né? Então, assim, eu acho que talvez o grande desafio nesse equilíbrio é a gente poder dizer não para Pedro, dizer não para Dominique, para João e Maria, para Henrique, porque é difícil dizer não para o nosso esposo, para nossa mãe, para o nosso pai. Então, para mim, é desafiador poder fazer isso, né? Assim, mas, enfim, a natureza é perfeita. Eu volto a dizer, eu tinha a minha questão com a liberdade e Deus me deu um serzinho independente que desde pequenininha ela já escolhia a roupinha dela. Eu queria botar outra, ela não, quero. A Havaiana tinha uma Havaiana dourada, que para tudo quanto era canto ela queria ir com essa Havaiana dourada.
Então, já começou a fazer a malinha dela, que a gente sempre gostou de viajar muito. A malinha dela, ela ia lá, escolhia a roupinha, botava. Eu só fazia revisar. Então, assim, Deus é maravilhoso demais. Sempre. Então, assim, tudo vai se encaixando perfeitamente e a gente só precisa ficar atento aos detalhes, né? Para a gente ir ali se adequando a tudo isso, para a gente viver intensamente os momentos que a gente tem. Porque também, às vezes, a gente está aqui, mas está com pensamento em outra coisa, é outro desafio, né, que a gente tem. Mas, enfim, para a gente finalizar, né, porque a gente também não pode demorar muito, qual a mensagem que vocês deixam aí para essas criaturas que fizeram vocês mães? Ah, querido. Fofo da Lenço, minha pega o vida. lenço, pega um lenço. O lenço não pode deixar, não é? Então, o que é que eu digo para Pedro? Ah, mamãe te ama. Acho que é assim, amor infinito. Lindo, te amo. Pode Eu? falar. Eu acho que antes de deixar a mensagem para João e para Maria, eu quero deixar uma mensagem para as mulheres. Porque filho é escolha. A gente escolhe ter ou não. E se você tem alguma dúvida se quer ou não ter filhos, se isso for realmente uma dúvida, não tenha. Porque é a experiência mais desafiadora que eu já vivi em toda a minha vida. Mas se você tem a certeza que você quer ter filho, tenha. É a experiência mais maravilhosa que eu já vivi em toda a minha vida. Você vai ouvir mais mãe do que o seu próprio nome durante toda a sua vida. E agora para João e para Maria. Eu não imagino a minha vida sem vocês. Não imagino a Fernanda que eu sou sem ser a mãe de João e a mãe de Maria. Vocês me ensinam diariamente a ver o mundo de uma outra ótica, de enxergar o outro como sendo um pouco eu também. A gente coloca-se no lugar de uma mãe, a gente sente a dor de uma mãe que perde um filho, de uma mãe que sente a dor de um adoecimento de um filho, como sendo aquela mãe. Porque quando a gente é mãe, a gente se projeta para todas essas dores e todos esses amores. Então, João, Ia, eu escolheria vocês 1000 vezes. E eu tenho certeza que eu seria, em todas as minhas vidas, a mãe de vocês. Amo, 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 amo esse papel. Esse é o meu melhor papel. E mamãe ama vocês. Beijos. E aí, Dani, vai aguentar? Bom, quero que Henry saiba que eu amo muito ele, muito, muito, muito. E tudo que eu passei, eu passaria 1000 vezes se fosse preciso para ter ele sempre comigo. Que eu tenho certeza que em todas as vidas passadas que eu já tive, eu sempre fui a mãe dele. Eu sinto essa conexão muito forte. Então eu seria 1000 vezes, 100.000 vezes, a minha vida toda, e todas as vidas eu seria a mãe de Henry. Ele me completa. Ele é o amor da minha vida. Eu seria sempre a mãe dele. Te amo, meu amorzinho. Oh, que lindo. E agora a minha mensagem, né, para minha princesa Dominique, que o nome dela significa presente de Deus, né? Então, e ela foi um presente, é um presente de Deus. Ela foi feita para mim. Então, assim, ela é perfeita para mim, né? Se encaixa comigo, né? Às vezes ela fica falando, minha mãe, porque eu não pareço com você, você não me deu os seus olhos. Eu falo, porque você não precisava desses olhos, porque você já é muito perfeita, filha. E assim, você me tornou a pessoa, assim, integral que eu sou hoje. Eu acho que eu não seria uma mulher inteira sem você. Te amo demais, aprendo demais com você todos os dias. E, assim, apesar do meu esforço, eu não vou parar de te encarar, porque eu fico realmente inebriada com você, filha. Te amo, te amo, te amo tanto. Por isso que eu te aperto tanto, por isso que eu te beijo tanto.
viu? Um beijo e um beijo muito apertado. E aqueles carinhos que eu faço, assim, aqueles abraços bem apertados, é porque mamãe te ama demais. E para todas as mães, né? isso, Feliz Dia Dia das Mães! A gente que enverga, mas não quebra. De jeito nenhum. E que ama acima de qualquer coisa. E para minha mãe, mãinha, a senhora é a melhor mãe do mundo. Um beijo aí para todas as mamães. Beijo, gente. Foi um prazer, viu? Chorar aqui junto com vocês. Feliz Dia das Mães. Beijo, Tchau, tchau. Tchau. Foi um prazer também estar aqui com vocês Dani. hoje. Muito obrigada pelo Obrigada, convite. gente. Foi um Obrigada, prazer. menina. Agora tem que trazer. É. Prazer. Dia das Crianças vem aí, ó. Ah, pois, Eita. vamos lá. Gente, João é muito fofo. É porque hoje não dava para Fernanda contar as histórias de João. Mas as histórias de João são as melhores. Com certeza. André viu ele lá. Oxe, convivo com o João diariamente. É muito, É um muito lindo demais. maravilhoso, gente. Muito, muito. Nossa, ele vem de lá correndo. Tia André. E conversadeiro, conversa, tá conversando Tá, tanto. Tá, tagarela. Eu aí Mas é muito bom, pergunto. gente. Criança, filho, é É. uma luz. É uma luz. É uma alegria, né? É uma alegria, realmente. É uma alegria. Agora os netinhos ainda é, ô, delícia que vai ser. Não, quer. Tá